No vídeo nós vamos escrever o código em formato de pseudocódigo para ler os elementos de uma matriz e realizar a soma desses elementos. Então eu vou declarar aqui o início e o fim. Vou criar as variáveis n e m, que representam, respectivamente, o número de linhas e o número de colunas. Eu vou ler esses valores digitados pelo usuário. Em seguida, vou criar a matriz de dimensão n, m. Vou criar uma variável soma igual a zero, que vai guardar o resultado da soma dos elementos da matriz. Ok? Bom, uma vez que eu fiz essas declarações iniciais, agora eu vou criar os dois laços alinhados para ler as linhas e colunas da matriz. Então, para i de 1 até n, então i vai percorrer as linhas da matriz, e para j de 1 até m vai percorrer as colunas. Então, nesse caso, eu estou fazendo a leitura horizontal. Perceba, como o laço mais externo está percorrendo as linhas e o laço mais interno está percorrendo as colunas, significa que eu estou realizando a leitura horizontal. Para cada linha, eu percorro internamente todas as colunas. Bom, se esses laços estivessem trocados, eu estaria fazendo a leitura vertical. Okay? Então, na leitura horizontal, o que eu vou fazer? Para cada posição da matriz, posição IJ, eu vou ler os valores que o usuário digitar. Ler. Ok? Bom, então esse pedaço de código nós utilizamos para realizar a leitura horizontal dos elementos da matriz. Bom, aqui mesmo, se eu quiser somar todos os elementos da matriz, eu já posso fazer isso. Ou poderia, após realizar a leitura de todos os elementos, aí sim percorrer a matriz para então realizar a soma. Bom, se nós quisermos somar todos os elementos da matriz já neste laço, o que a gente precisa fazer? Utilizar a nossa variável soma, que vai ser igual a soma, mais o elemento lido, ou seja, mais a matriz da posição IJ. Ok? Então, neste caso aqui, esse pedaço de código ele vai me dar a soma de todos os elementos da matriz. E eu posso escrever, quando eu sair do laço, o valor da soma. Então, aqui eu teria, imprimindo lá na tela, né? Claro que aqui está a pseudocódigo, o valor da soma, que é igual à soma de todos os elementos da matriz. Vamos supor que após ler essa matriz, eu queira, então, exibir somente a soma dos valores da diagonal principal. Né? Apenas os valores da diagonal principal. O que a gente vai fazer aqui? Bom, para exibir a soma dos valores da diagonal principal, primeiro eu vou verificar se a matriz é quadrada. Se a matriz for quadrada, então eu vou exibir a soma da diagonal principal. Caso contrário, eu irei informar que a matriz não é quadrada. Ok? Então vamos fazer isso. Essa vai ser a condição da soma da matriz da diagonal principal. Então, para que a matriz seja quadrada, é necessário que o número de linhas seja igual ao número de colunas. Então a gente pode fazer essa condição. Se n for igual a m, então eu vou realizar a soma da diagonal principal. Caso contrário, tirar um acento. Senão, a gente vai informar que a matriz não é quadrada. Então, nesse senão, eu vou escrever que a matriz não é quadrada, ok? Muito bem. Mas se n for igual a m, então eu vou somar os elementos da diagonal principal. O que eu vou fazer aqui? Vou criar uma variável chamada diagonal, vai ser igual a zero, e vou percorrer apenas as linhas para ir de 1
até n, o que eu vou fazer? Vou somar a diagonal, vai ser igual a diagonal mais o elemento da matriz da posição I, ok? Então aqui estamos somando os elementos da diagonal principal. Após sair do laço, eu vou escrever o resultado dessa soma. Muito bem. Então ficaria assim, né? Criamos aqui, criamos as variáveis nm e lemos os valores de nm digitados pelo usuário, criamos a nossa matriz de dimensão nm, criamos a variável soma igual a zero. Esta variável está sendo utilizada para guardar a soma de todos os elementos da matriz. Então depois eu faço a varredura da matriz na forma horizontal, ou seja, para cada linha e para cada coluna. Eu vou ler os valores da posição IJ da matriz e já estou somando esses valores da posição IJ. Em seguida, quando eu terminar de ler toda a matriz e, consequentemente, somar todos os seus elementos, eu estou verificando se a matriz é quadrada, aqui na linha 11. Se n é igual a m, a matriz é quadrada. Se essa condição for verdadeira, eu estou criando uma variável diagonal igual a zero, que esta variável está sendo utilizada para guardar a soma dos elementos da diagonal principal. Então, para realizar a soma dos elementos da diagonal principal, percebo que na diagonal principal o valor de i é igual ao valor de j. Então, neste caso, eu não preciso de dois laços, só preciso de um. Para ir de 1 até n, a diagonal vai ser o valor da diagonal mais o elemento da matriz da posição i, uma vez que na diagonal principal i é igual a j. Bom, depois que eu terminar de somar, eu escrevo o valor que está guardada na variável diagonal, que é a soma da diagonal principal. Caso n não seja igual a m, então eu vou para a instrução 16, senão, e escrevo que a matriz não é quadrada. Após informar a soma da diagonal ou a mensagem que a matriz não é quadrada, eu estou informando também a soma de todos os elementos da matriz aqui embaixo. Ok? Poderemos, se quiséssemos, colocar essa soma antes da soma da diagonal aqui, ó. Antes do C, tá? Isso daí é apenas uma questão aí do que você quer de fato programar. Tudo bem? Bom, é uma prática, né, dependendo do pseudocódigo, que você utiliza as instruções fim para. Então vamos colocar aqui. E também utilize o fim C. Então vamos colocar aqui. Seguindo aí nosso pseudocódigo, tá? Fim para e o fim C devidamente colocados para cada instrução que nós estamos utilizando. Assim como o início tem a sua instrução fim. Bom, então aqui é um exemplo, né, de manipulação de matriz e utilizando o somatório duplo. Então a programação do somatório duplo em pseudocódigo nada mais é do que utilizar os dois laços para percorrer a linha e a coluna de forma alinhada. Então, para cada iteração desses laços, você faz a soma, guarda o resultado da soma na sua variável que vai acumulando esses valores. Ok? Então, lá na lista de exercício, quando eu pedir para vocês somarem, por exemplo, os elementos que estão no triângulo superior da matriz. Então, o que vocês vão ter que fazer aqui? Apenas manipular esses índices, I e J. Os elementos que estão na diagonal inferior, no triângulo inferior. Vou ter que manipular de uma outra forma esses elementos dos índices I e J. Certo? E por aí vai. Todas as somas que eu pedi para vocês, nada mais é do que a manipulação desses índices para então somar apenas os elementos corretos aqui. Tá certo? Então façam isso, escolham uma linguagem de programação qualquer e implementem essas lógicas na linguagem que vocês escolherem, tal que gere o resultado conforme estamos pedindo lá na lista de exercícios. Ok? Ficamos por aqui. Até a aula que vem.